Esse é só o começo da mudança que vai envolver um grande esquema, ter uma extensão, essa chegada do movimento, toda a secretaria. O plano do governador Tarcísio de Freitas é concentrar esses órgãos estaduais no centro de São Paulo. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui na Record News Fábio Prieto, que é secretário de Justiça e Cidadania de São Paulo. Secretário, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu estar com você mais uma vez e com o nosso público da TV. Secretário, nós explicamos um pouco na reportagem, um pouco desse movimento de transição. A Secretaria de Justiça e Cidadania, a pasta mais antiga do governo do estado de São Paulo, e agora se aproxima de uma região que é muito importante para a nossa cidade. Nós acompanhamos durante toda a jornada e campanha de Tarcísio de Freitas esse objetivo de levar a cidade um pouco mais perto para as pastas e para a administração abraçar essa região. É uma demanda muito importante, não só para as pessoas que passam pela cidade de São Paulo, para aquelas que trabalham ali, para que essa revitalização, como disse o próprio governo, ela aconteça. Olhando já para o trabalho desenvolvido, vocês que já chegaram ali, estão acompanhando essa mudança já na frente, além do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo senhor e também pela pasta nesse momento, como essa mudança de CEP altera já o trabalho de vocês nesse momento? Como ela acrescenta? Olha, a partir da liderança do Tarcísio, nós estudamos aquilo que deu certo e aquilo que deu errado no centro de metrópoles espalhadas pelo mundo todo. E a gente aprendeu que as metrópoles, o centro das cidades, naufragam, perdem importância, nunca por um motivo ou por dois, mas por vários motivos. Sujeira, degradação, abandono do comércio, enfim, uma série de drogas, violência. Então, o Tarcísio fez o seguinte: ele pegou o Guilherme Afif Domingos, que é o secretário de Projetos Especiais, que tem uma adoração por São Paulo, tinha isso na cabeça dele há muitos anos, o Tarcísio sempre fala isso generosamente, e pôs o Guilherme Afif Domingos para coordenar esse projeto do novo centro. Pegou o vice-governador, o Felício Ramute, que tem a experiência de empresário e de prefeito, com muito sucesso, muito aprovado, tem uma capacidade executiva boa, e pôs o Felício para cuidar das cenas abertas de uso, que vocês aqui chamam de Cracolândia. Sim. Esses eram os pontos críticos. Então, duas pessoas experientes. A partir dali, nós estudamos essas experiências de outros centros urbanos, de outras metrópoles do mundo. Inclusive, estudamos experiências com a questão das drogas. Estudamos Amsterdã, estudamos Nova York, estudamos Portugal, enfim, todas as grandes experiências. Sim. Então, nós estamos aproveitando para repetir aquilo que foi feito e teve sucesso nesses lugares, tanto num caso como no outro, e evitar os erros que foram cometidos antes. Então, temos uma boa ilustração técnica a respeito disso. A questão do novo centro administrativo é essa obra mais próxima a que você se referiu. Sim. Nós vamos pegar 60 prédios esparramados pela cidade de São Paulo, e vamos concentrar numa esplanada linda que vai ser construída ali ao lado do Palácio dos Campos Elíseos, que foi mostrado aqui, que é um palácio maravilhoso, talvez um dos palácios mais lindos do Brasil. Sim. Não é nem da cidade de São Paulo, nem do estado de São Paulo. O palácio vai ser a joia da coroa, ele vai voltar a brilhar. Ali nós vamos fazer uma esplanada com torres ao lado. Essas torres vão evitar um erro que nós cometemos em vários lugares. Por exemplo, você vai em Brasília, você vê ali na esplanada dos ministérios, seja você um funcionário simples ou ministro de Estado, se você precisa comer um sanduíche ou comprar uma aspirina, você tem que pegar um carro e andar 3 quilômetros. Sim. E aquilo é triste, não tem nada, não tem gente. E isso aconteceu, por exemplo, numa parte até da Faria Lima, para ficar num exemplo privado. Sim. Quer dizer, os escritórios hoje ali na Faria Lima, muitos deles que pagam condomínios muito caros, eles pagam todos aqueles pisos térreos, todos fechados, trancados, cercados por grades. Ali são poucos prédios, 15% ou 20% dos novos prédios da Faria Lima, que você tem restaurantes embaixo, esculturas, e você ali tem circulação de pessoas, você diminui o custo da operação, a cidade fica alegre, as pessoas tomam conta da cidade. Então, essa esplanada, essas torres novas que serão construídas ali em volta do palácio, terão aquilo que os arquitetos chamam de fachada ativa. Ou seja, o térreo vai ser o que a iniciativa privada quiser. Restaurante, farmácia, supermercado, o que for. E o Tarcísio tem muita experiência nisso, teve uma ideia boa que é dar a construção e a gestão e a manutenção para o setor privado.
Então, o funcionário público vai fazer só o serviço público naquele equipamento. Com isso, nós vamos melhorar o custo do Estado, porque nós vamos concentrar tudo ali. Nós vamos levar mais ou menos, em dados de hoje, 22 mil funcionários, ou seja, nós vamos ter público para aquele comércio ali e para movimentar todo aquele espaço da cidade. Porque uma das coisas que a gente aprendeu estudando é que as cidades só se recuperam com gente. Ainda não inventaram outras formas. Sim. Se você não põe gente 24 horas por dia, não adianta você fazer o que for. Tem que ter equipamento para a gente andar, viver, morar, dormir naquele espaço da cidade. Então, com 22 mil pessoas, nós já vamos mobilizar muito o comércio. Além disso, nós estamos, além desse plano que está em execução, nós vamos fazer um programa de moradia também. Queremos levar moradia para o centro. De cada 5 imóveis do centro da cidade de São Paulo, um está vazio. Porque com a violência, com a depredação, com a sujeira, com o desestímulo e com a tristeza, porque as pessoas não gostam de... Exato. Ninguém gosta de morar em lugar triste. Então, nós estamos fazendo um investimento também em moradia. Mudamos a segurança toda. E aí já entra essa questão que o Felício Ramute, que é o nosso coordenador, vice-governador, que todo esse plano que nós estamos fazendo com a Prefeitura de São Paulo e as entidades privadas também, entidades religiosas, é uma coisa muito ampla. Também a gente já aprendeu que não adianta um governador ou um prefeito resolver magicamente, apertar um botão, isso não existe. Já foi dito, isso não deu certo. Onde deu certo pelo mundo, onde a sociedade resolve tomar conta. O poder público pode até ser um órgão de coordenação, que ele deve ser e aqui está sendo. Então, essa questão já das cenas abertas de uso da Cracolândia, a gente já melhorou muito. Abrimos lá um hub de cuidados médicos, porque a questão da droga não é... Às vezes eu vejo a televisão e alguns jornais dizem, não, a Cracolândia aprendeu a soltar. Não, isso é uma pequeníssima parte. Você tem a questão de saúde. Quando você entra na questão da saúde, nós ouvimos médicos. Cada médico tem lá, cada escola da medicina tem a sua proposta. Em vários lugares do mundo, isso é muito complexo. Nós resolvemos abrir, por exemplo, um hub de cuidados médicos ali. Esse hub já atendeu 22 mil pessoas. Quer dizer, veja, a Cracolândia tinha 4 mil pessoas quando começou isso. Sim. Veja como nós atendemos muito mais gente. A gente está evitando que essas pessoas se dirijam à Cracolândia. E as pessoas vão pedir isso. Quando você põe lá o médico, a assistente social, o psicólogo. Quer dizer, as pessoas, a droga, muitas vezes você quer, não, a pessoa quer ir lá e fica naquilo. Não, a pessoa tem um desespero para sair disso. Exato. As famílias têm um sofrimento terrível. Então, nós estamos dando uma assistência até mais ampla e é por isso que está melhorando muito aquilo lá. Já diminuiu muito. Então, são várias medidas, quer dizer, tem que ter habitação, tem que ter segurança, tem que ter esse enfrentamento com as drogas. Estamos fazendo um trabalho com a prefeitura, com a população em situação de rua, tem que atender todas aquelas pessoas, tem que ter um plano para elas, não adianta, tem que resolver. Então, nós acreditamos que com isso amplo, como está sendo feito, a gente vai obter bons resultados. E nós temos nos reunido com as comunidades, as pessoas que moram lá, com comerciantes, né? Por exemplo, agora o Olivier Anquier está abrindo mais 2 negócios lá. Na Praça da República, por exemplo, já tem uma sorveteria que é uma sorveteria premium. Nenhuma marca premium vai para lugares que não tenham público premium. Sim. Então, isso significa que aquela máquina de São Paulo voltou a funcionar. Não é? Nós temos aqui restaurantes sendo abertos, o comércio voltando, alguns empresários voltando a investir, já temos algum tipo de movimentação imobiliária. Esse conjunto de coisas a gente já aprendeu que tem que ter um projeto muito amplo. Não é? E eu acho que o Tarcísio escolheu bem, porque o Afif Domingos é uma pessoa que tem um amor pelo centro de São Paulo, ele tinha isso na cabeça dele, ele foi presidente da Associação Comercial de São Paulo, que está lá no centro, nunca saiu do centro. Então, ele toca isso com muita disposição e a gente conseguiu um gestor também. O Felício, que foi prefeito, empresário, ele tem uma digamos assim, como você diz, uma pegada muito boa e as coisas estão avançando.
Secretário, eu queria tocar num ponto que é importante sobre uma alteração. Eu já ouvi o senhor falando sobre isso em entrevista, uma solicitação que foi feita ao governo do estado para que a secretaria conseguisse lidar com frentes que são muito importantes. Eu falo do movimento dos povos indígenas e também da classe negra. O senhor pediu para que, ao invés de ficar somente por uma coordenadoria cuidar desses dois âmbitos, mas que fossem utilizadas duas frentes de serviço, para que ali os resultados fossem considerados mais satisfatórios. Nesse momento de mudança, de transição, como o senhor já conseguiu verificar que essa alternância, abrindo esse leque, colocando duas frentes para trabalhar em dois pontos que são tão significativos e importantes, o que já foi colhido dessa mudança? É com você, uma colega sua, jornalista, me deu um bom exemplo, porque a gente, quando chegou, tinha uma coordenadoria para as políticas públicas das comunidades negras e indígenas. Uma colega sua falou, é como se o vôlei e o handebol tivessem sido juntados numa única federação porque eles trabalham com bola. Sim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exato. Então, tinha uma perda ali de sinergia, não funcionava aquilo. Então, eu conversei com o Tarcísio. Eu fui juiz federal 30 anos, e aqui em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Então, eu convivi muito com isso, vi como a gente precisa fazer alguma coisa. E levei a ele a proposta de que nós tivéssemos coordenadorias autônomas. O Tarcísio morou com a Cristiane, a esposa dele, eles moraram 6 anos na Amazônia. No primeiro ano, inclusive, eles eram jovens, moraram numa rede. Ele, como oficial do Exército, o Tarcísio conhece bem, ele sabe o que é abrir uma picada na selva para levar um remédio lá longe para alguém, para uma comunidade indígena. Sim. Então, falei com ele, a conversa foi muito fácil e ele determinou, então, que nós fizéssemos essa coordenadoria de políticas indígenas. E eu sugeri a ele também que nós nomeássemos um cacique, porque aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, nós temos um curso de pedagogia, que é o que eles chamam de dupla titulação. Você sai versado na nossa cultura e na cultura indígena. E são professores que dão aulas nas escolas das comunidades indígenas pelo estado. Nós temos 40 mil indígenas em São Paulo, é muita gente. Então, nós nomeamos um cacique para isso, que é uma pessoa preparada, inteligente, tem sensibilidade. Fizemos uma linda festa lá em Ubatuba, que é um lugar maravilhoso, a comunidade indígena lá. O Tarcísio foi, participou ativamente, ficou até emocionado, gostou demais. E eu até brinquei com ele que depois, quando eu encontrava o Tarcísio, ele não me perguntava nada da secretaria, só me perguntava das comunidades indígenas, né? Ele tem uma sensibilidade para isso. Sim. Ele sabe como isso é importante. Quer dizer, essas comunidades que tomaram contatos com a nossa cultura, eles precisam do que nós precisamos. Programa de renda, programa de moradia, educação. Então, nós estamos fazendo o que esse coordenador nosso faz. Então, ele vai, por exemplo, na Secretaria de Educação. Está o Feder, meu colega secretário. O Feder está fazendo o maior programa de escolas das comunidades indígenas. Então, o nosso coordenador vai lá conversar com o pessoal da secretaria, vai ver se a obra está andando, se as coisas estão acontecendo, porque ele tem um contato mais direto com as comunidades indígenas. Então, a gente otimiza essa execução política Sim. e financeira. A minha colega do meio ambiente, a Natália fez um projeto muito inteligente chamado Guardiões da Floresta. Então, ela treinou as comunidades indígenas aqui na Mata Atlântica, no litoral, a usar drone. Então, essas comunidades levantam os drones sobre a floresta da Mata Atlântica e quando eles veem lá um caminhão tirando areia ou derrubando árvore, eles já ligam direto para a polícia ambiental, tem um contato direto. E a polícia vai direto lá e você estanca o dano no primeiro instante. Otimiza esse movimento, agiliza o processo. Antigamente, por exemplo, você tinha uma casa em Ubatuba, vamos supor. Uhum. Você via um dano lá, você tinha que ir lá na polícia fazer um boletim do dano. Depois Sim. de 5 anos, ia para o promotor de justiça. Depois de 5 anos, o promotor entrava com uma ação e pedia uma liminar. O juiz dava uma liminar para parar o dano de 10 anos antes. Quando chegava lá, a área estava toda destruída. Sim. Então, agora a gente tem um modo de fiscalizar e coibir o dano ambiental imediato. E o que é importante também, esse programa é um programa de renda das comunidades. O governo paga esse serviço de fiscalização para as comunidades indígenas. Então, eles têm renda, eles têm o que todos nós precisamos. Então, é um programa inteligente que, com esse nosso coordenador, já ampliamos com o pessoal da
da Secretaria do Meio Ambiente, da Natália, e estamos expandindo isso, levamos para o Vale do Ribeira, já aumentamos. Então, é um programa de renda. Temos feito várias coisas com as comunidades indígenas aqui, é um trabalho assim, extremamente interessante, inovador do governo do Tarcísio. Eu acho que isso vai ser um exemplo para o Brasil, porque o que a gente diz é o seguinte: mais importante do que demarcar é marcar. Quer dizer, se eu conseguir colocar a escola, colocar programa de renda, colocar água limpa com a Sabesp, eu estou marcando, não importa se o título vem depois ou não vem, que isso também não é competência do governo do Estado. Exato. Secretário, tem um ponto que eu achei muito interessante, e eu já li sobre isso, eu queria perguntar, quero aproveitar a sua presença aqui para questioná-lo sobre isso. O senhor, quando esteve no Tribunal Regional Eleitoral, teve a possibilidade de fazer a apresentação sobre, durante o período eleitoral, que as urnas fossem disponibilizadas em lares, onde ficam idosos, mas também em hospitais. E o senhor, em uma fala, olhando para esse projeto, dizia que se temos nesse momento pessoas presas, mesmo que no modo provisório, elas têm essa possibilidade, têm esse direito garantido, a vítima também merece receber essa mesma atenção. Esse ato já teria sido analisado no primeiro momento. Eu queria ouvir do senhor se isso acontece, essa análise ela ainda ocorre nesse instante e se é possível esperar já uma resposta para a próxima eleição. Onde estamos em relação a essa discussão aqui em São Paulo? Bom, primeiro vamos explicar um pouquinho para o pessoal da televisão, que isso é um pouco complicado. Agora todo mundo já entende o que é trânsito em julgado, né? O brasileiro está um especialista em alguns termos. Exato. Trânsito em julgado todo mundo já sabe. Sim. É quando o sujeito é condenado e não tem mais nenhum recurso. Esse preso, quando você é condenado, transitou em julgado, você está definitivamente condenado, uma das sanções que tem é que você tem suspenso o seu direito cívico. Você não pode nem se candidatar, nem votar. E quando você tem o preso provisório, ou seja, aquele que ou é preso em flagrante ou ainda ele está sendo processado pelo judiciário, em um momento lá, uma parte do Ministério Público entendeu que devia propor que nós levássemos urnas dentro das prisões para o preso provisório. Então, o que acontece? Você tem um sujeito lá que dá um tiro no outro. Na hipótese de que aquele que deu o tiro seja preso preventivamente pelo juiz, vá para uma prisão. E que você que tomou o tiro não morra, vá para um hospital, seja atendido. No dia da eleição, isso vale, por exemplo, o estupro. Quer dizer, o estuprador, a mulher vai para o hospital, ele vai para a prisão. No dia da eleição, o que acontece? Por essa proposta do Ministério Público, você leva a urna na prisão. E não leva para o trabalhador que tomou um tiro ou para a mulher que foi estuprada no hospital. Então, quando eu era ainda juiz do Tribunal Federal, desembargador federal, eu fui para o Tribunal Eleitoral, uma das cadeiras que pertence à Justiça Federal, e eu fiz essa proposta. Não é para tirar a urna da prisão, não. Até é bom a gente saber como é que o preso está votando. Sim. É para levar a urna para as vítimas e também para essas pessoas que estão em asilos, que têm mais idade, mas ainda estão em condições de votar. Eu apresentei isso quando era juiz eleitoral, isso foi para o TSE achou que naquela eleição não dava tempo para... Que foi essa última? Foi antes. Anterior. Acho que de 18. Quando começou o governo, eu conversei com o Tarcísio, falei, olha, Tarcísio, eu apresentei isso, acho que isso faz todo sentido, nosso governo é um governo que tem uma visão que a vítima deve ser valorizada. Nosso governo é contra essa matança de 40 mil brasileiros por ano, o crime, a gente não compactua com isso. Não é? A gente, inclusive, está mudando aqui a polícia e inserindo a polícia num conceito que, inclusive, é internacional, que é um conceito de prontidão legal. A polícia tem que ter prontidão contra o crime, mas prontidão legal, prontidão dentro da lei, não é para fazer o que quer, não. Inclusive, a Polícia Militar de São Paulo é uma das polícias que a gente chama mais procedimentalizadas, ou seja, ela tem uma disciplina de atuação muito estrita. O policial tem que cumprir aquilo ali, que é a lei. Mas nós voltamos com esse conceito de prontidão legal, porque a gente não quer aqui gente que mata, estupra, trafica droga, fazendo o que quer na cidade, como estava acontecendo, os nossos indicadores péssimos. Sim. Ao mesmo tempo, a gente quer dar uma atenção também para a vítima. Então, a vítima tem que ter o direito de votar. A Justiça Eleitoral fez várias modificações para levar essas urnas nas prisões,
E eu acho que dá para fazer também em relação às vítimas. Tem algumas dificuldades naturais, mas veja, se todo o esforço foi feito para o caso dessas pessoas que estão nas prisões, tem que fazer para a vítima. O Tarcísio ouviu isso e falou, não, apresente de novo essa proposta em nome do governo. E eu fui então ao TSE e apresentei, está lá para examinar, vamos ver se na próxima eleição a gente consegue fazer isso. É muito importante a gente recuperar essa questão, essa noção de paz pública, que é uma noção para todos, não é para alguns. Veja, a polícia tem que funcionar dentro da lei, não é para fazer o que quer, não, é para fazer o que a lei diz que ela tem que fazer. Mas tem que ter o conceito, tem que ter um governador como o Tarcísio, um secretário como o Derrite, dizendo que a polícia tem que cumprir o seu papel. A prisão tem que cumprir o que diz a lei. A vítima tem que ser assistida. E nós também estamos cuidando para que a recuperação, a diminuição da reincidência nos presídios e na própria Fundação Casa, que é da minha secretaria, vinculada a mim, nós estamos fazendo programas lá para ver se a gente aumenta a recuperação das pessoas. Eu fui juiz federal criminal muitos anos, interroguei muita gente, absolvi e condenei muita gente, vi muita coisa, crimes terríveis, as piores coisas que você pode ver na humanidade ou na desumanidade. E vi grandes recuperações, coisas que a gente tem dificuldade até de acreditar. Pessoas que fizeram coisas terríveis, verdadeiramente terríveis. E que hoje o sujeito é pastor, ele é um... Você vai, por exemplo, na Fundação Casa, é comum. Pessoas que estiveram lá dentro como menores, quando menores, e que hoje vão lá dizer, olha, eu estou aqui com a minha esposa, estou aqui com meus filhos, eu sou uma pessoa que trabalha, eu moro aqui nessa cidade onde você está cumprindo uma medida protetiva, então olha para mim, que eu posso ajudar na sua recuperação. Então, o governo quer fazer um trabalho de amplo alcance nessa questão. O Brasil não pode continuar sendo um péssimo exemplo, matando 40 mil brasileiros, não dando atenção para as vítimas, não dando atenção para a recuperação nas prisões. São Paulo tem 182 presídios e mais comigo na Fundação Casa, tem mais 97 unidades na Fundação Casa. A gente precisa cuidar disso também. Sim. Não adianta achar que você não vai fazer nada e a pessoa vai acordar um dia, sair da prisão e não vai. Então, o Estado também tem. É claro que na recuperação você tem problemas de questão médica, ou psicopata, são a medicina... Outras atribuições. Tem outra, mas você trabalhando intensamente, como a gente está fazendo, a gente acredita que vai melhorar essa performance e cumprir um ciclo amplo. Essa medida das vítimas está dentro desse conceito do governo do Tarcísio, que isso tem que ser um arco todo, começar com a prontidão legal das polícias e até passar na vítima e depois tentar ainda sair da prisão com as pessoas o máximo humanamente possível, produtivas, que elas não voltem ao crime. É isso que a gente não quer. Reabilitadas. Secretário, eu queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade para vir aqui até a sede da Record News, conversar conosco, explicar um pouco o que a Secretaria já trabalha, aquilo que vai ser realizado a partir do ano que vem. Mais uma vez, muito obrigado por vir aqui. Eu é que te agradeço, é sempre um prazer conversar com você e com o seu público. E São Paulo faz muita coisa. A gente tem esse vício no Brasil de falar mal sempre, né, das coisas, né? Mas São Paulo faz muita coisa no setor privado e no setor público. Então, é bom, de vez em quando, a gente contar os esforços nossos, dos governos, e não é só do nosso governo, estão vários governos, tem programas muito bons que a gente continua, dos governos anteriores, e mostrar que a gente também está tentando levar a sociedade, né? Agora é a nossa vez, como o Tarcísio fala, uma corrida de você receber o bastão, depois nós vamos passar para outro, e assim a gente tentar evoluir, mas sempre fazendo um registro, né? Porque essa questão dessa coisa de falar mal o tempo todo cria uma desesperança nas pessoas, também é muito negativa. É importante a gente mostrar que governos anteriores também fizeram coisas boas e nós estamos tentando também levar isso um pouco à frente. Tá, ok. Secretário, muito obrigado, uma ótima noite, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, eu que te agradeço.